como é que pronuncia o seu sobrenome, Marcos? Siekierski, polonês, Siekierski, polonês, lá polonês. lá da vizinhança da Ucrânia lá. Ah, tá certo, tá certo. Bom, a nossa conversa aqui é um pouco sobre corridas, né, sobre o foco que você vem tendo aí, na tua perca de peso, na forma como você fez isso, nas tuas metas. Esse é o objetivo. Por quê? Porque eu também estou criando um projeto, que a ideia é, de certa forma, incentivar as pessoas a conseguirem atingir as metas delas, né. E eu vejo que você é um exemplo. Pô, que isso, quanta honra. Eu vejo que você é um exemplo aí, né, pelo fato de ter estabelecido, de repente, uma meta, né, que foi essa meta de perca de peso, né, perda de peso. E aí eu penso que você pode falar bastante a respeito disso. O aplicativo que eu estou desenvolvendo, o objetivo dele é eu deixar ele pronto até o começo do ano que vem, mas eu já estou, escrevendo aí, vários conteúdos a respeito disso e né, obviamente o aplicativo, né. Mas, é um aplicativo que pretende, de certa forma, fazer com que as metas das pessoas, estejam na Web3 e, com isso, eu consiga também trazer, eh, apresentar para o mercado. Quem é que tem uma meta, por exemplo, de correr 10 quilômetros? Quem é que tem a meta de fazer um ciclismo lá no Letap? Quem é que tem essa, entendeu? Isso vai estar dentro da blockchain, né? O objetivo é que isso esteja dentro da blockchain e os prestadores de serviço aí consigam ter uma visibilidade a respeito desse tipo de informação, sem identificar, obviamente, quem é que está com a meta. E aí, com isso, eu quero dar uma perspectiva, né, tanto para aquela pessoa que tem a meta, quanto para as empresas que estão querendo identificar quem é que gostaria de fazer, uma meta de determinado assunto. Pode ser um assunto esportivo, inicialmente vai ser um assunto na área de esportes, mas, possivelmente isso vai servir também para várias outras coisas, entendeu? Sim. Não, Hum. eu vejo que é importante a gente se organizar e ter uma visão de linha do tempo. Claro que é uma previsão, uma estimativa, é um trilho, né, que Aham, eventualmente a gente vai sair por diversos motivos, ou porque descobriu oportunidades de melhorar ou ocorrer alguns obstáculos, mas de toda forma é importante a gente saber para onde a gente quer ir, né, porque claro. sem isso a gente não consegue planejar os recursos necessários, né. Exatamente, exatamente. Mas me conta um pouco então, Marcos, sobre como é que foi essa tua decisão de estabelecer uma meta para poder perder peso e como é que você está hoje em cima dela? O que que você anda fazendo? Como é que você chegou até onde você chegou? Por que que você definiu que queria tomar essa atitude e tudo mais? Eu sempre fui muito, eh, um perfil de ajudar as pessoas e eventualmente me negligenciar. Isso de forma, às vezes, até inconsciente. Aham, Sempre gostei muito de ajudar as pessoas e tal, de servir e família, amigos, enfim, em geral. Aliado a isso, um estilo de vida maluco. Sempre fui muito apaixonado pela minha profissão, de gostar do que eu faço. Eu falo que eu sou um cara muito de propósito, de causa. E aí eu tenho que ter isso linkado com os meus valores, que aí o negócio só vai, o negócio me puxa. É aham, como se eu fosse um imã. certo. E sempre tive essa oportunidade de alinhar tudo isso, né, essa questão de ajudar, de servir, de ter o propósito, estar pela causa, e sempre tive um estilo de vida muito maluco. E ao longo do tempo, entre dificuldades pessoais, grandes problemas e tal, de repente eu me vi bem gordinho. A pandemia ainda deu um totozinho ainda.
né. E aí, desse totozinho, eu já tinha, mesmo antes da pandemia, já tinha algumas vontades, mas nada, a questão do excesso de peso, da obesidade nunca me incomodou, tipo, de eu me o jeito que eu me enxergo, né, de eu falar Correto. assim, de eu me inferiorizar, falar: "Ah, eu sou gordinho, eu não consigo fazer tal coisa", eu nunca passou isso pela minha cabeça, até minha esposa dizia que diz, né, que eu não me acho, eu tenho certeza, né. Então, todo esse pano de fundo, né, pra dizer que tinha no roadmap, falou: "Não, perder um pouquinho", porque eu vi, assim, coisa pequena pra amarrar o sapato, estava difícil, às vezes eu ia sentar no chão, parece que eu tinha que dar um golpe de capoeira, né, pra conseguir sentar. Você tem quanto de Foi altura? Tem 1,81. 1,81, isso é alto. Aham. Aí, quando eu comecei o processo, eu estava com 153 quilos. Caramba. Aí, eu queria já também há um tempo fazer um check-up e sempre enrolando. Aham. Aí veio a pandemia, grave e tal, naquela loucura, e eu falei: "Cara, tem que vacinar, né, não posso vacilar, tô obeso e tal". Aí juntou meu pai e um colega de trabalho e ficaram no meu pé, pra mim vacinar logo, e porque eu estava obesidade mórbida, né, que o IMC acima de 40, Aham. eu poderia, eh, furar a fila, por assim dizer, né. Eu não gosto muito desse termo e ainda sempre até resisti um pouco, mas não pelo fato de não querer me vacinar nem nada, porque eu queria seguir o rito normal, aí sempre usaram comigo um argumento por eu ter sido sempre fui apaixonado por empreendedorismo. Aham. Empreendedorismo eu vejo que é uma atitude, é um espírito, né, que você Sim, transforma o seu meio, né, você não precisa ser um dono de empresa para ser empreendedor. exato. E aí nisso eu acabei me tornando presidente de uma associação aqui, que é a AGE, que é a Associação dos Jovens Empreendedores e Empresários. Aham. Sempre conheci muita gente, aí todo mundo fala: "Ah, não, vai lá, você conhece todo mundo, o secretário de saúde e tal, e dá um jeito", eu falei: negativo, esquece que eu não vou dar essa carteirada". Aham. Mas o ponto foi que me mostraram a matéria, falou: "Ó, aqui ó, liberou para quem tem comorbidade". Eu falei: "Ah, não, nesse caso, né, não estou fazendo nada de errado, então vou lá". E aí eu aproveitei o lance de pegar o laudo, uma coisa que eu já queria fazer, que era um check-up. Aham. Aí foi no SUS mesmo. Aí, e conversei com as doutoras lá, e enfim, elas falaram: "Vou virar esse gordinho do avesso e vou achar o tanto que ele tá lascado". Eh, Graças a Deus eu não estava tão lascado igual elas imaginavam, Aham. mas me chamou a atenção uma coisa, que era gordura no fígado. Visceral. Exatamente. Aí eu falei: "Cara", e aí eu per aí a doutora fez cara de paisagem, né. E eu falei: "Pô, mas o que que significa isso?". Ela explicou um pouquinho mais: "Mas e aí, qual que é o risco?". Ela falou: "Ó, se você não cuidar", estava no estágio bem avançado, "você pode desenvolver cirrose, cirrose pode matar". E eu fiquei pensando: "Pô, eu nem bebo desse tanto pra morrer com doença de bêbado, né". Eu É. falei assim: "Vou ou começo a beber logo pra passar o recibo, ou eu mudo esse cenário". E, por incrível que pareça, eu estava com 2 projetos no ano de 2021, que eu pessoais, né, Aham. que eu posterguei para iniciar, que entendo que a gente tem que ter no máximo 2 para a gente conseguir focar, senão a gente não consegue focar. É, Eh, Um deles era perder peso e o outro era ter um mentor de carreira. correto. E aí eu executei os 2 imediatamente, assim que eu saí lá do médico lá, das doutoras, né. Aham. Aí eu procurei um endócrino, porque eu fiquei pensando, né, eu falei assim: "Ah, posso ir num médico nutricionista ou num nutrólogo", mas eu queria ver a parte orgânica, até onde eu conseguiria ir, se eu tinha alguma limitação e tal. E quando eu agendei e fui, eu já cheguei com todos os exames que ele iria pedir, eu levei até a mais. Então eu já cheguei, Aham. assim, extremamente decidido, né. Ele falou: "Não, eu vou te passar alguns exames", eu falei assim: "Já tá feito, toma aqui". Já chegou Aí surpreendendo. Aí tá, ele olhou assim, aí ele avaliou e reforçou e entrou em mais detalhes o que eu já sabia ali,
E passou uma dieta bem restritiva e só falou assim pra mim, "Só faz exercício físico é bom". Eu falei: "Qual? Como e tal?". Falei: "Não, você se vira". Problema Aí eu falei seu. eu falei: "Não, mas dá uma direção". Eu falei assim: "Eu quero manter o foco e tal". Enfim, ele fez cara de paisagem, aí eu falei: "Tá, então pode deixar aqui isso eu me resolvo". E a segunda fa eu falei assim: "Eu vou fazer assim, eu vou me adaptar com a dieta, então o primeiro mês eu não vou fazer atividade física nenhuma, porque senão vai ser muita coisa pra minha cabeça e eu já vou até para criar um novo hábito, segundo a PNL é 21 dias, né. Então eu vou criar o hábito da dieta, aí depois eu insiro, e aí eu vou adiante. Aí eu vou ver o que que eu vou fazer, depois eu te conto". E aí eu falei: "O outro ponto", eu falei: "Qual que é o peso que eu tenho que atingir para ser o ideal para mim, dentro das minhas condições?". Aí ele Aham. meio pestanejou, porque ele estava antes na conversa de me pôr para fazer uma bariátrica, e eu falei para ele: "Nem a pau", para resumir a conversa. Aham. Aqui não entra faca em hipótese nenhuma, aqui é corpo fechado. Vamos no jeito hardcore mesmo, raiz, eu falei: "Senão não muda". Claro, E aí, claro. falei: "Isso aqui". E É. falei: "Por que que eu preciso de entrar na cirurgia que no final das contas tem que fazer dieta antes e depois, e por que que eu vou me expor a um risco desse? Então já vai do jeito normal mesmo". Aham. E aí, com muita relutância, ele pegou e me deu. Eu falei: "Não, você tem que atingir 90 quilos". Aí ele me explicou o porquê. Aí eu falei: "Perfeito". Falei: "Qual que é o ideal de perder por mês sem, agredir meu corpo, minha saúde, e que tem uma cadência, quilos por mês". Aí eu projetei ali 4 quilos por mês vai dar fevereiro de 2023. Aí eu falei: "Não, agora eu já comecei a gostar, você só não me respondeu o exercício, né, mas isso aí eu resolvo". E aí eu fui, foi dia 22 de novembro que eu saí do consultório dele e comecei, dia 22 de dezembro, Aham. comecei a fazer caminhada na esteira. Aí eu lembro que eu não conseguia andar rápido, apesar de eu ser muito ativo, mas eu não conseguia nem andar rápido. Aham. E fiquei assim pensando, falei: "Ah, vou fazer natação", que eu na conta, né, que eu estava formando a concepção naquele momento, eu tenho que fazer alguma atividade que me dê um gasto calórico alto, mas respeitando a minha condição daquele momento. Exato. Aí E evitar lesão, esse tipo de coisa. que eu também já pratiquei esporte no passado, então eu já Aham. tinha uma boa noção disso. Aí pensei em natação, pensei em hidroginástica, aí como ainda estava a pandemia estava meio nervosinha, tentei trazer um personal lá para casa que tinha piscina, não achei e tal, aí falei: "Eu vou começar antes feito do que perfeito". É. Eu não vou ficar esperando eu achar alguma coisa ideal não, eu vou na academia ali do meu prédio mesmo e vou começar a caminhar. Aham. E aí comecei, não parei mais de 22 de dezembro em diante, aí logo eu senti que eu podia dar um sprintzinho a mais, que eu sou assim, competitivo comigo mesmo, não preciso nem de olhar para o outro. Aí eu lembro que eu não conseguia correr 15 segundos, na esteira velocidade 6, nem Aham. é corrida pra falar a verdade. É a caminhada ainda. É. E aí foi indo, aí eu achei um aplicativo que fazia treinos intervalados. Aham. Me organizei ali e tal, pra condição que eu estava, então eu punha minhas informações e ele meio que dava uma sugestão de treino, de acordo com o objetivo que eu queria, né, Treino que era intervalado na emagrecer esteira. na esteira. Ah, legal. Aham. Pode ser na rua também, ele dava os 2. Certo. Aí aí fui indo, de repente, final de janeiro eu estava correndo na esteira, fazendo 5 quilômetros e não me cansava. Aí eu falei: "Olha só, rapaz", aí eu lembrei que um mês e pouco atrás eu estava morrendo com 15 segundos. Aham. Aí eu gastava em média 45 minutos para correr 5 quilômetros. Certo. Claro que é um pace bem elevado, mas Aham. enfim, para quem estava Mas parado. fazia, chegava lá, para o peso que você estava, né, realmente eh, atendia. Aí me deu um clique, meu chefe falou: "Cara, eu tenho que me pôr um desafio para mim me enganjar, para medir e tal". Aí nisso eu fui sentindo os benefícios da corrida, que como ela é uma atividade de alto impacto, de alto
exigência, né, É, queima muito, ela libera o hormônio lá que dá a sensação do prazer, se eu não me engano é é a da serotonina, né, a dopamina e a do serotonina. exatamente. E aí dava aquela sensação boa, então toda vez eu queria me ir ao meu limite mais, e a partir dali, isso foi da minha cabeça, confesso que eu não perguntei para ninguém, falou assim: "Eu vou treinar até a minha exaustão", que eu queria sempre sentir isso, porque no meu dia a dia, no meu trabalho, era um ambiente extremamente estressante, e eu comecei a ver que era uma válvula de eu me aliviar, porque eu Claro. chegava às vezes muito nervoso, Aham. não que eu descontava, só chegava calado em casa, né, só falava para minha esposa, eu falava: "Não cheguem perto de mim hoje", que aí estava virando quase todo dia, eu falei: Aham. "Tá ruim". Sei. Aí eu falei: "Agora é outra fase", eu pensei comigo, né, falei: "Vou planejar", e aí eu falei: "Como que eu vou me engajar?". Aí eu descobri um amigo, o Matheus Suassuna, que ele tem um restaurante de alimentação saudável, e ele estava organizando uma corrida para o dia 5 de se eu não me engano, acho que era 5 de maio. Aí eu falei: "Vou me inscrever". Beleza, me inscrevi, aí eu comecei a perguntar para ele. Falei: "O que que é os números que fazem sentido?" Eu não entendia nada, que fazem sentido para essa galera. O que que é os indicador, né, acho que é a cabeça um pouco de gestão, de ter foco e tal. Falei: "Como que Aham. eu vou saber que eu tô chegando lá, que eu tô perto ou não tô perto da turma e tal?" Aí eu não soube muito dizer, fui perguntando para outros amigos, aí uns gaguejar e tal, por fim eu descobri a palavrinha mágica, pace, que eu não sabia. Aí eu falei: "Legal", e aí "Ah, não, quanto é um pace legal?" Aí eu falei: "Tá, mas" e a outra pergunta, eu falei: "Quem ganha prova de 5 quilômetros, Aham. faz em quanto tempo?" Aí uma turma gaguejou, por fim falou: "Ó, os melhores estão ali, homens, em torno de 17 a 19 minutos". Aí eu falei: "Ah, No legal, 5K. então" É. para o 5K, Aham. exatamente. Aí eu falei: "Só que me fala, se você fizer um tempo abaixo de 30, tá muito bom já". Aí Com eu falei: certeza. "Tá, e o pelotão principal?", né. "Não, então ali mais ou menos uns 25, entre 20 e 25". Aí eu falei: quando eu achei essa resposta, eu estava fazendo 5K em 39 minutos. Aham. Aí eu falei: vou ter que melhorar uns 40% e tal". Eu falei: "Será que eu consigo até lá?". Eu Aham. achei que dava, né, enfim, eu nunca desisto, né, sou otimista. Aham. E aí, eh, eu intensifiquei com a ajuda até desse aplicativo inclusive, a rotina de treino. E sempre tive alguns lemas na minha cabeça, né. Antes feito do que perfeito, eh, o sucesso é fruto do processo, né, e isso tem que estar permeado por disciplina, foco, constância, né. Gera hábito. Então, gerar o hábito, então, por mais que hoje eu descobri que não era o ideal, mas o poder do hábito, como tem um livro, né, ele é muito forte, que eu treinava de domingo a domingo corrida. Todo dia eu corria 5 quilômetros. Podia estar desmaiando de cansaço ou não, estabelecia sempre um horário, sempre era dentro da minha rotina naquela época, dava mais certo sempre eu saindo do trabalho, então eu ficava por fim eu ficava doido para ir embora, para justamente correr, porque eu já estava viciado no negócio, Aham. e corria domingo a domingo. Então, claro, tem dias que acontece imprevisto, mas mesmo assim eu ia na academia meia-noite. Aí eu mudei os hábitos, não que antes eu era bebedor, né, mas antes eu era expulso de boteco, né, e eu comecei a ser expulso de academia. Aí eu Aham. falei: realmente mudou o negócio, né". Nesses novos Muito hábitos bom, eu muito bom. comecei a a ser convidado para ir em eventos esportivos, antes o povo chamava para ir para restaurante, e aí eu fiz a corrida, fiz em 33 minutos 5K ali, né, então melhorei bastante. Então essa foi uma Melhorou primeira muito. fase ali, né. Aham. Isso foi até os 5K. Você depois fez outras provas, uma prova de 10K? Sim. É? Aí, na sequência de Hã. maio, aí eu gostei do negócio, aí tinha uma outra corrida que era Santander Track and Field, que ela rola no Brasil inteiro, Aham. fui lá, me inscrevi, e aí eu melhorei 100 posições em relação à primeira. Aí eu, pô, empolguei, daí falei: "Rapaz, eu acho que dá pra ganhar esse negócio, né". E eu falei: "Vou pra cima e tal". Aí
peguei e vi que eu sozinho não conseguia ir mais adiante no sentido da performance, da técnica e tal, porque eu sou leigo, né. Aham. Então eu fui atrás de uma assessoria esportiva, aqui Correto. regional, conversei com várias, aí, assim, umas conversas engraçadas, né, uma delas um amigo me chamou para fazer evento esportivo, Hã. aí conversando lá com o líder, né, ele falou: "Não, vem que vai ser bom", eu até gostei do treino, só que eu desanimei da conversa, né. Ele falou: "Não, se você estiver desmotivado, aí tá todo mundo aqui, você motiva", eu falei assim: "Não, a parada não é motivação", eu falou: "Você vai me ensinar, como ganhar esse negócio? Se você for me ensinar, estamos junto, se não", aí eu vi que ele deu uma gaguejada, eu falei: "Não é Vo aqui". aham. Você entrou já com a expectativa de depois querer fazer uma prova para ganhar. É, exatamente. Caramba. Não, e eu não estava nem em condição de discutir o assunto, eu já estava com esse objetivo. Aham. Aí, por fim, eu achei a outra assessoria, que aí eu acho que ele sacou e, enfim, falou as palavrinhas lá que eu queria escutar e deu certo. Aí a partir disso, eu fiz a primeira em agosto. Aham. Aí eu fiz a primeira de 10K. Correto. Ainda não tinha começado, foi na semana que eu fiz ela, foi no domingo, na terça eu comecei na assessoria esportiva, porque eu já tinha inscrito. Aham. Aí eu fiz a segunda, essa primeira foi circuito nos parques, acho que foi em setembro, na verdade, que não teve nenhuma em agosto, de Certo. 10K. Aham. Aí quando eu conversei com o Fernando, né, que é o meu treinador, eu já estava com algumas metas na minha cabeça. Por enquanto ele tá querendo me dissuadir. Eu tô cedendo, porque senão não faz sentido. Se eu contratei o cara pra me orientar ou ir contra ele, fica esquisito, né, se É. ele é o especialista, né. Mas em linhas gerais, eu Hã. persigo, seria a linha de base, a versão zero das minhas metas seria até o final desse ano 21K, meia maratona, até o Aham. meio do ano que vem 42K, e até o final do ano que vem, uma ultramaratona que é entre 50 e 100 quilômetros, né. Aí ele pegou e falou assim: "Slow down, né", Slow down. falou assim: "Os faz diferente, 21K até o meio do ano que vem e 42 até o final do ano que vem". Aí eu peguei e virei para ele e falei: "Slow down você, né, vamos fazer diferente, 21 até o primeiro trimestre do ano que vem, Aham. aí o resto fica igual". Porra, mas Aí tu é bastante competitivo contigo mesmo, meu amigo. Não é? é, Com certeza. exata e É. e aí nisso eu literalmente é uma palavra que eu acho que tem uma fonética estranha, né, mas enfim, eu acho que condiz. Eu noiei, apaixonei no negócio, é estilo de vida, igual o próprio Fernando falou, corrida é estilo de vida, Aham. e quando ele foi falando o estilo de vida dele, aí que eu me apaixonei mais. É. Eh, que eu peguei e comecei desde lá do início da minha dieta planilhar, e eu tenho balança de bioimpedância, a cada 2 dias eu vou lá e faço um check-up geral na bioimpedância, anoto tudo na planilha. Eu todo dia eu me peso, todo dia me meço, né, e me acompanho, balancinha lá de precisão para alimentação, bem mais assim, eu comecei a cuidar, e aí veio o coisas óbvias, né, que eu já sabia e que eu estava negligenciando. É a disciplina, são os horários, a rotina é importante, né, porque Alimentação aí que você já estava a cuidando, né. e aí se eu olhar a alimentação diferente que antes, né, talvez de forma, inconsciente, eu talvez, como a maioria das pessoas veem, que a gente às vezes se alimenta você tem que se alimentar para você tem que viver antes eu vivia para comer, não que eu comia excesso, né, mas assim, você via comida mais como prazer, né. Aham. Eu acho que a mudança do mindset é, você come para viver. É, é. Aí você começa a racionalizar, né, e aí você vai substituindo melhor, vai ficando mais seletivo e vai entendendo a diferença da alimentação. E Aham, aí voltando naquela tríade do processo, o sucesso é fruto do processo, que desdobra em treino, alimentação e sono.
eu percebi que o fundamental é a alimentação, isso na minha experiência, aliado com um bom descanso, independente do seu objetivo de performance física, se é hipertrofia, se é emagrecer, se é corrida, o que quer que seja. Aham, Eh, e o exercício físico, o treino, ele é fundamental para acelerar o processo de emagrecimento, olhando na ótica do emagrecimento, né. E e aí, você tem que acompanhar, você tem que ter a estratégia pronta para justamente você fazendo ajuste no processo. Você não está atingindo sucesso de forma honesta. Todo dia eu faço uma daily igual do Scrum, né, aham, comigo mesmo, tem que ser honesto comigo mesmo, falar o claro, que que eu acertei, o que que eu errei, potencializar o que eu acertei e resolver ou diminuir o que eu errei, né, e a gente é fruto do que a gente faz constantemente, não é um dia que a gente vai na academia que vai ficar fortão, da mesma forma não é um dia que você vai na churrascaria que você vai ficar com sobrepeso, né. exato. Então você tem que manter isso, e quando eu chegar lá nos 90 quilos eu vou mudar a minha estratégia nos pilares, né, eu vou focar um pouquinho na hipertrofia, Aham, só que eu não quero ficar o Arnold Schwarzenegger, né, só mais definir, crescer um aham. pouquinho, mas sem prejudicar a corrida, Hoje que você eu está distante de quanto da tua meta de 90 quilos? tô 12 quilos. 12 quilos, é Falta pouco, fal fal falta pouco. eu tô com 102 e já perdi 51 quilos. Aham, E uma média no início foi mais acelerado, mas por vários motivos, não é porque é mais fácil, é aham. por vários motivos. E agora tá mais restrito, porque também o corpo acostumou, você tem que ficar mudando o estímulo, entre outras coisas, né. É, é. E aí eu atingindo os 90, aí eu vou trabalhar mais no bodybuilding, né, que é tipo manter os 90, só Aham, que começar a pôr mais músculo, até mesmo porque quanto menor a gente fica, menos gasto calórico a gente tem, é. independente de ser obeso ou não, Aham, né. Tipo, quando eu era grandão lá, eu gastava mais, claro, né, então se eu vou diminuir, eu vou gastar menos. Então a maneira de manter o metabolismo alto é tendo músculo, né. exatamente. É. Cara, porra, é fantástica a tua história. Eu, assim, eu É. compartilho parte da tua história do meu passado. Agora, novamente, durante a pandemia, eu fiquei com preguiça, né? Eu falei isso num vídeo aí há pouco tempo atrás. Eu, como você, também fui um cara muito focado em corridas, né? No início. E foi bastante, muitos anos da minha vida. Em 2003 foi quando eu comecei a correr efetivamente. Eu estava até mais gordo do que eu estou agora, mas eu já estava com 2 crianças. Eu falei: "Bom, se eu não mudar, eu não vou conseguir ver esses meninos crescerem", né. Aí eu mudei. E aí, quando foi ali para 2011, eu já tinha feito umas 4 maratonas, 4 ou 5 maratonas, nesta época, em 2011. Mas passaram quantos anos, né? De 2003 até 2011 foram 8 anos praticamente, né? Aí eu cheguei num momento na minha vida que eu falei: "Porra, não dou conta mais de ficar só por conta de corrida. Para mim tá ruim", porque eu já estava começando a sentir um desgaste, assim, vamos dizer, da musculatura, daquela musculatura apenas, de eu não estar trabalhando outras coisas no meu corpo, a não ser corrida, né. E aí eu me lembrei, eu adorava fazer natação, eu adorava andar de bicicleta, né. E aí eu falei: "Vou procurar uma assessoria de triatlo". Isso foi em 2011. Quando eu terminei da a maratona de Florianópolis. Aí eu decidi que eu iria fazer outra atividade que me desse ainda um pouco mais prazer do que a corrida. E para mim foi muito bom, porque eu consegui efetivamente me lembrar o tanto que eu gostava da natação. A natação para mim, hoje em dia, é o esporte que eu mais gosto. Depois depois vem a corrida, o ciclismo fica por último,
e eu também gosto bastante de artes marciais, né? Então, eu sou karateca também, mas eu tô meio parado. Eu fiz karatê até a faixa marrom, Legal. aí parei. Mas a última vez que eu comprei um treinamento aqui do Sensei Aracaki, né, que está na internet, é um treinamento bem interessante. Eu falei, vou voltar a treinar karatê aqui no meu edifício mesmo, sozinho. Vou fazer os katas todos aqui até chegar na possibilidade depois de fazer o exame, né, para faixa preta. Vamos ver o que que dá. E aí hoje é, eu resolvi que novamente eu preciso, né, até por conta da situação que eu me enfiei novamente pela preguiça. Não estou culpando pandemia, não estou culpando nada, né? Foi pela preguiça mesmo. Deu preguiça durante a pandemia de eu fazer qualquer atividade. E aí, eu poderia ter feito aqui. Eu gosto de fazer os exercícios, por exemplo, do Sérgio Bertolucci, né? No ano passado eu até comecei a fazer, mais ou menos nessa época, eu tenho até uma playlist no YouTube, que eu coloquei lá 21 dias de exercícios que eu estava fazendo, né? E em todos os 21 dias eu fiz os exercícios do Sérgio Bertolucci, para você ter uma ideia, né? É um cara que, Legal. é um cara que fala muito de HIIT funcional, né? E Uhum. os exercícios dele são muito, muito pancadas mesmo para você poder perder peso. Eu gostei bastante de fazer. Aí eu gosto, até hoje eu gosto. Mas durante esse período agora, chegou no começo do ano de novo, né? Férias, aí eu perdi o pique, eu falei, vou voltar a trabalhar. E o meu problema é, quando eu, quando eu me enfio num volume de trabalho muito grande e me dedico mais a ele, eu deveria também fazer a, a, a questão de efetivamente, antes de qualquer coisa, priorizar a minha saúde, porque aí eu vou ter mais energia, né? Mas a gente se esquece disso. A gente se esquece disso. Então, esse é um problema que eu enfrento diariamente. Então, eu estou lá, por exemplo, tô no momento em que eu preciso ter uma grana, ganhar uma grana. Cara, às vezes eu esqueço de que, para mim, é melhor eu sair para correr pela manhã, no horário que eu acordo, para poder fazer atividade e voltar com energia, né? Eu esqueço disso e já enfio aqui de frente para o computador. Já enfio a cara aqui. Isso é um erro. É um erro muito grave Sim. que eu enfrento, né? É o que eu passo. E aí, para isso, eu resolvi até, a partir da semana que vem, né? Eu vou estar colocando aí, estou convidando as pessoas para poderem me acompanhar, né? Durante os próximos 2 meses, praticamente, né? Que vai ser até o dia 31 de dezembro. Eu estou convidando o pessoal a treinar junto comigo, tanto a corrida quanto o HIIT, né? O HIIT que eu vou Sim. fazer, que basicamente eu vou pegar os exercícios do Sérgio Bertolucci mesmo, que eu gosto dos exercícios dele, né? São exercícios sem peso, e eu faço isso na hora do almoço. E a corrida eu vou fazer pela manhã, né? Até eu ter a capacidade novamente de fazer o meu tempo que eu fazia nos 15 km, né? O objetivo era chegar com a possibilidade de fazer a São Silvestre, né? Com a prova que eu já fiz várias vezes, eu fiz 2 vezes a prova da São É mesmo? Silvestre. Eu fiz em Você dois. fez ela inteira, 42K? Não, a São Silvestre são 15 quilômetros apenas, Ah, legal, né? legal. Então, essa Uhum. prova, ela é uma prova muito boa, é por isso que tem tanta gente, né? Ela é uma prova quase plana, chega só no final lá, no final da prova, que efetivamente tem uma corrida, uma inclinação um pouco maior, mas ela é muito plana, né? Dá para você fazer ela de boa. E aí, é, e aí eu falei, bom, mas eu não vou estar lá, não vou estar lá em São Paulo no final do ano, eu vou estar no Rio. O que que eu posso fazer no Rio, né? Porque o meu filho mora lá, né? Ele estuda lá na escola naval, e aí eu falei, eu vou para lá, é, eu vou correr lá do Leme ao Leblon. Coisa que eu já fiz assim, muitas vezes, porque eu já morei lá no Rio. E do Leme ao Leblon dá 8 quilômetros de ida, 8 quilômetros de volta, 16 quilômetros, né? Então a minha prova final, efetivamente, vai ser uma prova de 16 quilômetros, mas eu estou propondo para todo mundo me acompanhar até os 15K, porque se o cara quiser fazer a ação silvestre, ele vai, né? E eu Uhum. pensei, na hora que eu vi que você estava correndo e tal, eu falei, porra, vou bater o papo com ele, de repente ele anima, né?
a me acompanhar. E o Com meu treino vai ser todo certeza. na esteira. Eu não vou correr na rua, né? Porque até porque tá em época de chuva, aqui em Brasília chove pra caramba. E aí eu não quero nem me preocupar com chuva, eu vou correr aqui na esteira mesmo que eu tenho aqui no meu condomínio. E aí, o meu objetivo é fazer live enquanto eu estiver em cima da esteira, né? Eu vou estar mostrando e dando dicas para as pessoas e tudo, sobre como que vai ser isso. E na hora do almoço também eu vou fazer 21 minutos de exercício de HIIT, né? E aí o que acontece? No meu projeto, nesse projeto que eu tô fazendo, eu estou propondo um desafio para as pessoas. Então, qual é o desafio? O desafio é a pessoa vai chegar no final do dia 31 de dezembro fazendo essa corrida de 15K. Mas antes dela, ela tem que fazer 5K, ela tem que fazer 10K, né? Muitas vezes a pessoa não dá conta de correr nem isso. Então, o que que eu espero, né? Eu espero ter a capacidade de ajudar as pessoas que querem chegar nessa distância e dar para essas pessoas, né, se elas estiverem efetivamente é, fazendo os seus treinos, não precisa nem ser comigo, porque os treinos vão ser gravados, né? Mas a pessoa pode fazer, por exemplo, na rua, não precisa estar junto comigo, mas num dia específico vai ser uma prova, que ela vai fazer de onde que ela quiser também. Pode ser uma prova presencial ou pode ser uma prova virtual. A prova virtual eu vou prover, mas a ideia da prova virtual é o quê? A pessoa vai estar registrando o treino dela dentro do Strava, né? Ou dentro do Garmin, ou dentro de qualquer Runtask, Runkeeper, qualquer ferramenta dessas, né? Mas eu tô mais inteirado agora com o Strava, então o aplicativo vai baixar as informações todas do Strava. E, ao mesmo tempo, para poder saber se essa pessoa está efetivamente correndo, eu vou estar também pedindo para que ela utilize um contador de passos, né, durante os seus treinos, não no dia da corrida. No dia da corrida tem que ser o uso do Strava realmente, né, para poder verificar. Mas para poder garantir que essa pessoa tá fazendo os treinos dela, eu vou estar pedindo para que ela utilize um contador de passos, né, que é o que está no meu site aí. E aí o que acontece? No dia das provas, no dia das provas eu vou dar para ela um NFT, né? Então ela correu, fez a prova da corrida, ela vai ganhar uma medalha virtual, entendeu? Que é um NFT, né? Eu não sei se você já tem conhecimento do que é um NFT, de como é que funciona a tecnologia e tudo, né? Mas isso a gente pode até marcar um outro papo que eu te explico, entendeu? Pode ser. E Eu aí a sei só ideia por alto. e aí a ideia é o seguinte, é que a pessoa para poder entrar no desafio, ela vai pagar, né, então tem um custo o desafio. Ela vai ter lá 8 benefícios que vão estar atrelados a essa corrida, né, tá descrito lá já dentro do meu site. E um dos benefícios é um cashback em cima do que vai ser de 23%, 23,6%, em cima do valor que ela pagar na inscrição. E esse cashback é justamente para. Ele vai ser dividido entre as três provas: a prova bronze, prova prata e a prova ouro. Entendeu? Sendo que a prova ouro vai ser o maior cashback, que é o cashback de 50%. Na prova prata, a pessoa vai ganhar 30%, e na prova bronze, 20%. Só que o cashback só vai ser recebido, só vai ser destravado como uma criptomoeda, efetivamente, que eu estou chamando de energia, né, no dia da prova de 15 quilômetros. Tudo isso que eu estou explicando é o que a gente hoje consegue fazer com o uso de criptomoedas e da Web3. Né? A Web3 com a blockchain, né, que surgiu e colocou lá com o surgimento do Bitcoin e com a tecnologia que está por trás dele, que é a blockchain, é o que a gente consegue fazer até mesmo, né, aparecer através de contratos inteligentes, né, a gente consegue determinar quando é que um determinado ativo vai ser destravado para que a pessoa receba um determinado esse ativo, entendeu? Que no caso pode ser um NFT ou um token fungível, né? Então, é isso aí, é o que eu tenho feito. É muito top, muito Em top. termos, em Acho que termos de tecnologia, eu estou aliando a tecnologia com a parte de esportes, né? Que é o que eu me amarro.
Mas eu quero bater um outro papo contigo e talvez, eu vou até deixar gravado um vídeo também explicando isso com mais detalhes para todo mundo, né, sobre o que é efetivamente um NFT até em termos tecnológicos, né. Eu tenho um vídeo já bem descrito a respeito disso no meu canal, no Odysee, né, que é um concorrente do YouTube, e é um concorrente Web3, né. Então, Uhum. é até é até interessante, né. Você entende um pouco da parte do Web3 ou não? Não, Não conhece ainda, né? Vamos bater não, um ainda papo não. sobre isso. Eu gravei alguns vídeos com vários atletas, com vários, e com vários e com várias assessorias esportivas, com vários treinadores explicando sobre isso, né? Eu vou também deixar um vídeo público sobre isso aí, e aí eu vou te mostrar, tá bom? Não, perfeito, vamos falar sim, eu tenho interesse em conhecer mais a fundo Eu sei tudo que você isso está aí. Eu sei que você está treinando aí com o teu treinador, né? Mas se você quiser participar das provas especificamente, você me fala, entendeu? Que eu tenho as provas tá até aí no site aí, né? Chama finisher.tech/DAO. E aí tem a Uhum. descrição lá do desafio, o dia das provas, o que vai ser os benefícios que eu vou estar dando, e tem tudo lá bem detalhadinho. Não, eu tenho interesse, é a forma que eu me enganjo aí no meu projetinho aí, verão aí, paniquito. Cara, mas a É, conversa foi muito boa. Para mim, era isso mesmo que eu queria bater um papo contigo, né. Eu queria saber você carrega coisas durante as corridas também? Na rua? eu carrego uma pochetezinha que fica o meu celular Aham, e por enquanto a pulseirinha, a Smart Band, aham. a pe e o fone de ouvido. Ah, legal, 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 legal. E para prova em si, né, Hã. eu costumo carregar uma bolsinha de hidratação de backup. É o Squeeze. Tipo assim, aí eu sei que tem os pontos normalmente, né, em provas oficiais, Aham. mas é só aquele seguro morreu de ver, falei, de repente na hora eu senti uma vontade louca só para dar aquela molhadinha, né, e não ter aonde, de repente eu perder o foco na prova, né. Legal. Eu acho que, foco é tudo, né. É, é. Você tá inscrito em alguma prova até o final do ano? Eu tô inscrito domingo agora na prova que vai ter aqui em Goiânia, que é Cicobi. E esse eu vou fazer 5 porque, assim, eu não contei num detalhe, dentro dessa meta que eu defini para mim, né, e Aham, pedi apoio do meu treinador, eu falei assim: "Eu não quero só correr bem, quero ganhar, é uma loucura, aham, e quero performar melhor nas provas de menor distância". Se eu tô lá no 10 indo para o 21, por exemplo, mas eu não vou deixar de correr de 5, certo. né, eventualmente pra dar uma intercalada. Aí Aham, nisso, essa agora, né, de 5 dia 26 vai ter uma outra aqui em Goiânia, eu vou fazer 10 tá. e vou ver se em dezembro tem alguma, e aí eu quero experimentar algum percurso de 15 ou 16. Vamos fazer as minhas então. Vamos fazer. Perfeito, Eu vou vamos. te mandar o link, aí você verifica se e você pode fazer, em qualquer lugar, na esteira, se você quiser. Você pode fazer ela na rua, se você quiser. Obviamente, uma prova presencial é melhor ainda. Você pode até fazer uma Uhum, prova presencial, desde que seja no mesmo dia, entendeu? uhum, Desde que seja no mesmo dia, tá valendo, tá? perfeito. Mas se não for uma se não for uma se você não encontrar uma prova presencial no dia, você faz o quê? Elabora para você mesmo uma prova. Você fala: Uhum, "Não, esse dia não hoje não é treino que eu vou fazer. Hoje eu vou dar o meu máximo correndo aqui uma prova de 5K ou de 10K", e ponto. É isso que você tem que fazer, entendeu? sim. Não, vamos fazer essa aí sim. E De e uma coisa que eu queria comentar bem rápido, hã. que eu aprendi nesse processo, eu já tinha uma sensibilidade com foco, né, eu falei de foco, Aham. mas eu aprendi que eu refinei isso no sentido de forma ampla, né. Quando eu estou num trabalho, eu estou num trabalho focado,
para que eu conseguisse sair no horário que eu precisava de sair, então eu não podia me distrair com outras coisas. É, Da mesma forma, quando eu tô treinando, quando eu tô em casa com a família, eu tô com a família, eu não tô olhando para mais nada. é isso. Então eu vi que o aprendizado, né, o reforço que o esporte traz, da disciplina e tudo mais, Serve traz para um muito monte de mais do que o benefício. esporte. Exatamente. É, é isso mesmo. Isso aí foi fundamental aí. É, é isso aí. Você vai chegar no momento, eu imagino, né, você vai gostar tanto desse negócio, que eu acho que você vai querer variar também. Eu tenho essa impressão, tá, tenho essa impressão. Porque você falou de corrida, eu quero fazer até uma outra maratona e tal. A não ser que você bom, pode ser que você seja daqueles caras que realmente gosta só de correr, né. Mas se você experimentar variar a musculatura, igual no triatlon, cara, aí em Goiânia tem uma equipe muito forte, você já deve Tem, conhecer, sim, tem, é do tem mesmo. Santiago Ascenso. A equipe Sim, a equipe do Santiago Ascenso, aí em Goiânia, fortíssima no triatlo, estava lá na Havaí agora, eles levaram não sei quantos caras lá para poder participar do mundial do Ironman, né, e realmente é bem interessante a participação. Mas isso vai ficar para outras conversas. Eu vou perfeito. em Goiânia, você vem aqui em Brasília para a gente poder bater um papo presencialmente durante a corrida, e aí a gente vai conversar sobre isso. Não, com certeza. Eu acho que dia 9 eu devo ir em Brasília para resolver uns assuntos Ah, e é? de repente a gente consegue marcar alguma coisa. 9 Pô, de dezembro. me fala então que aí a gente faz alguma coisa juntos aqui, faz uma corridinha, tá bom? Perfeito, Cara, obrigado pela fechado. conversa aí, e depois a gente Eu vai mantendo contato, tá bom? não, eu que beleza, eu que agradeço a oportunidade, Paulo, e conta comigo aí para te apoiar aí nos seus projetos se precisar. Tá joia, brigadão, um abraço. Um abraço, tchau, tchau.